nas nossas atividades, na página seguinte tem algumas perguntas a respeito desse trechinho que nós lemos. Eu quero que você acompanhe aí, porque eu vou comentar com você aqui as questões, mas eu não vou dar as respostas, tá bom? Você é que vai responder aí no seu livro, ok? Vamos ver? Você leu o trecho inicial de uma adaptação para HQ de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel Cervantes. Nela, os quadrinhos revelam ao leitor os personagens, suas falas e ações, o tempo e o lugar da narrativa. Quem é o personagem principal e como você chegou a essa conclusão? Escreva para mim aí quem é o personagem principal dessa história. É o galo? É a princesa Dulcinea? É o cavaleiro Dom Quixote? Ou é o seu cavalo Rocinante? Quem é o personagem principal dessa história? Como que você chegou a essa conclusão? Tem vários elementos aí no nosso texto que dizem por que essa pessoa é o personagem principal. Vamos relembrar que o personagem principal é aquele que atua na maioria das ações, é aquele em torno de quem giram as ações que acontecem na história, ele é o foco de toda a narrativa. As ações partem dele ou são voltadas para ele. Ele é o mais participativo. O conflito envolve diretamente esse personagem. Na questão número 2, Caco Galhardo, autor dessa adaptação, manteve palavras do romance original, as quais talvez você não conheça. Ou seja, ele utiliza palavras que estavam lá no clássico, quando o clássico foi escrito há décadas, muitas décadas atrás. Então essas palavras não são tão atuais. Lembra que eu pedi para vocês darem uma olhada no dicionário e verem o significado das palavras? Agora vai ser útil aquela pesquisa que você fez. Relacione cada palavra ao seu significado, considerando o contexto desse fragmento. Fidalgo. O que é que significa fidalgo? Você pesquisou? Então é só você marcar aí. Adarga. O que é uma adarga? Você pesquisou também, né? Então marca aí o que é uma adarga. Rocim. Você já sabe o que é um rocim? E ócio. O que é o ócio? Então, você já fez a pesquisa lá no dicionário, é só você relacionar aí essas duas colunas. Observe alguns dos sentidos do verbo engolfar. Engolfar é uma ação, é um verbo, tá? Sentidos possíveis para o verbo engolfar. Número 1, colocar uma embarcação em um golfo. Você sabe o que é um golfo? Ou encaminhar para o mar alto. Número 3, penetrar, entranhar-se. E número 4, estar absorvido por, mergulhar. Então, são 4 significados possíveis para a palavra engolfar. Sublime o sentido com o qual esse verbo foi usado no trecho. Enfim, tanto ele se engolfou nas suas leituras, que lendo passava as noites de claro em claro. O que aconteceu com o nosso personagem aqui? Quando diz que ele tanto se engolfou nas suas leituras, está dizendo que ele colocava a sua embarcação num golfo, naquele braço de mar que entra para dentro do continente. Ele estava colocando sua embarcação nesse golfo? É isso que ele estava fazendo? Ou o nosso personagem estava encaminhando-se para o mar alto? Era isso que ele estava fazendo? Quando o trecho diz que ele tanto se engolfou nas suas leituras, ele estava entrando no mar alto? Ou ele estava penetrando, entranhando-se, entrando para dentro de alguma coisa? Ou estava dizendo estar absorvido pelas suas leituras e mergulhado nas suas leituras? Qual dessas alternativas melhor representa o sentido que o texto quis transmitir quando usa a expressão que ele engolfava-se, engolfou-se nas suas leituras? Aí na questão número 3, releia o texto do 6º quadrinho, de modo que veio a perder o juízo. Qual é o significado de perder o juízo? Aí na letra B da questão, diz que a perda do juízo evidencia uma mudança no estado do personagem e tem causa e consequência diretas. Identifique-as. Qual foi a causa dele ter perdido o juízo? Por que o nosso personagem perdeu o juízo? Ele bateu com a cabeça? Ele sofreu uma decepção amorosa? Ou ele passou muito tempo sem comer? O que aconteceu que o nosso personagem perdeu o juízo? Volta lá na história e veja se você não está lembrando. E qual foi a consequência disso? Ele perdeu o juízo e isso causou o quê? Qual é a consequência dele ter perdido o juízo?
O que isso mudou no comportamento dele, que atitudes ele tomou a partir dessa perda de juízo. É isso que eu quero que você escreva. Questão número 4 diz assim, olha, em uma HQ, tanto o texto não verbal quanto o texto verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Releia este quadrinho. Vamos reler o quadrinho do lado aí? Encheu-se-lhe a fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. A fantasia de quem que se encheu? Do Dom Quixote. De tudo que ele lia nos livros. Nessa imagem aí, o que é que nós temos acontecendo? Nós temos um dragão tentando devorar uma princesa. A imaginação do Dom Quixote ficou cheia dessas imagens fantasiosas, ok? Aí a pergunta é a seguinte, o que representa a imagem do dragão e a moça? O que isso quer dizer? O que essa imagem representa? Só para nós comentarmos aqui, ó, na letra B da questão número 4, está dizendo que histórias em que um cavaleiro deve salvar uma moça, uma princesa, eram as preferidas de Dom Quixote. Que nome se dá a essas narrativas e o que você sabe sobre elas? Você sabe como é que se chamam essas histórias em que o cavaleiro busca salvar uma donzela? E essas histórias de que o Dom Quixote tanto gostava de ler, você sabe como elas se chamam? Então essa eu vou contar pra você aqui, tá? São as novelas de cavalaria. Você sabe o que são as novelas de cavalaria? São esse tipo de narrativas aí, onde nós temos a figura do cavaleiro, daquele varão corajoso, destemido, que vai em busca da sua donzela, seja ela uma princesa, seja ela uma bela camponesa, mas ele enfrenta todos os perigos para poder salvar essa donzela. Essa é a base das histórias de cavalaria. Elas giram em torno dessa figura do cavaleiro, que é o herói dessa história e luta contra esses seres, contra os homens poderosos da época, contra os dragões, contra os gigantes, para poder defender o seu reino e defender a sua amada também. Na página seguinte aí, olha, nós temos o seguinte fato. Toda narrativa se desenrola em determinado lugar e tempo. Lembra do que eu disse para vocês lá no começo? Faz parte dos elementos principais da narrativa. Determinar o lugar e o tempo onde as ações acontecem para que o nosso leitor se ambiente, para que ele se familiarize e ele entre dentro da nossa história também. Aí ele vai se adaptar àquele tempo, ele vai se aculturar àquela região, àquele local, ok? Há ainda um narrador responsável por contar os fatos. Tendo isso em vista, responda as questões seguintes. Vamos ler o quadrinho aqui antes da gente responder? Num lugarejo em La Mancha, olha o lugar aí marcado, tá? La Mancha, lá na Espanha. Não há muito tempo, essa é a marcação de tempo. Não faz muito tempo que essas coisas aconteceram. Viveu um fidalgo desses, com lança pendurada, aí já vem a apresentação do personagem. Era um fidalgo com lança pendurada, adarga antiga, rocinho magro e cão bom caçador. Então já apresenta aí o nosso personagem e todos os instrumentos e acessórios que ele carrega com ele, ok? Relendo esse primeiro quadrinho, onde se localiza a história, essa informação está no texto verbal ou no texto não verbal? Onde está dizendo a localização dos acontecimentos da história? Essa informação do local está sendo dada só pelo texto verbal ou também pelo texto não verbal? A imagem também aponta onde a história acontece? Eu acho que sim, né? Lá no texto verbal está dizendo que isso aconteceu em La Mancha. Mas onde fica La Mancha? Na Espanha. E é o mapinha que nos mostra onde fica La Mancha. Então os dois textos se relacionam para nos dar essa informação de forma completa. Na letra B, diz assim, o texto verbal inserido nos quadrinhos pretos em letras brancas apresenta o quê? A narração da história ou é a fala de um personagem? Quem é essa pessoa que fala, que conta os fatos, que dá o andamento da história, que dá detalhes sobre a história? Quem é essa pessoa? Ele é um personagem da história ou ele é o narrador? O que você acha? A fala do narrador é como personagem da história ou é só como observador da história? É a respeito disso que fala aí na nossa próxima questão. A pergunta da letra C aí é sobre o ponto de vista da narração e é isso que eu quero que você responda. Qual é o ponto de vista dele? Ele narra em primeira pessoa, fazendo parte da história, ele é um personagem também, ou ele narra em terceira pessoa, observando a história do lado de fora?
Essa outra pergunta também é bem facinho. Qual é a expressão utilizada lá nesse primeiro quadrinho para dar a marcação de tempo da história? Já falei aqui, né? Como é que ele caracteriza quando que a história aconteceu? Escreva essa frase aí, é só você retirar lá do quadrinho e escrever aí qual é a frase que determina quando a história ocorreu. E aí na letra E, a pergunta é: essa história se passa na mesma época em que ela está sendo contada? Ou é uma história que aconteceu no passado? Prestem atenção na linguagem que é utilizada na história. Os verbos utilizados estão no passado? As ações ocorreram há muito tempo atrás ou as ações ocorrem agora? Acontecem agora lá na cidade de La Mancha, na Espanha. É a partir do uso dos verbos que você vai dizer se essa história aconteceu no passado ou acontece agora no presente. Na sequência aqui nós vamos falar a respeito do enredo. O enredo que acompanha essa história, que gera essa história, né? Toda a história ela é construída a partir desses elementos que eu já apresentei para vocês aqui. O tempo, o espaço, o personagem, as suas ações, o conflito que envolve esse personagem, os desafios que ele vai viver para resolver esse conflito e o desfecho, como que a história se encerra. Isso tudo é o enredo de uma narrativa. Não é diferente nas fábulas, nos contos, nas crônicas, nos romances, na novela, e também na história em quadrinhos. É narrativa? Tem a mesma estrutura. O enredo é isso aí. É o que compõe a estrutura de qualquer narrativa. Essa nossa questão aí, portanto, ela está falando sobre as partes que compõem esse enredo. A situação inicial, que é o que nos foi apresentado aí nesse trechinho da história. Nós temos a situação inicial, que descreve o personagem, o lugar, a época e quais são os elementos que acompanham esse personagem. E depois nós temos o início do conflito, né? O início das ações dele para a resolução desse conflito. Então, a primeira pergunta aí, que é a questão número 6, questão número 6, letra A, está pedindo para você delimitar quais quadrinhos compõem a situação inicial. Então, você vai voltar lá na sua história em quadrinhos e vai contar quais quadrinhos compõem a situação inicial da história. Até onde vai a apresentação da situação inicial. Aí você marca com X. Na letra B, você vai enumerar os fatos relacionados ao conflito. A sequência desses fatos. Então, você vai colocar qual foi a primeira coisa que aconteceu. Você coloca número 1. A segunda coisa, número 2. A terceira coisa, número 3. Então, é só enumerar a sequência de fatos aí. Compartilhando assim, tá bem facinho de você dar suas respostas, não é verdade? Então, olha só. Você vai mandar essas respostas para mim depois. Eu quero conferir para ver se você compreendeu bem o que eu estou falando aqui. Se ainda tiver dúvidas, a gente vai conversar e tirar essas dúvidas, ok? Na página seguinte, aí na questão número 7, você vai rever lá no texto e escrever um parágrafo resumido, tá bom? Faça com as suas palavras de forma bem objetiva a resposta dessa questão aqui. Quais as principais ações do personagem Don Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo as aventuras? Escreva um parágrafo resumindo essas ações. Questão número 8, no final do trecho lido, Don Quixote decide dar outro nome à lavradora, Aldonza Lorenzo, que era o nome da mulher por quem ele tinha se apaixonado ainda jovem. Por que que ele decide trocar o nome dela? Eu já dei essa resposta para você lá no início do vídeo, tá lembrado? Se prestou atenção, é só escrever aí agora. Sabendo-se que em espanhol a palavra dulce significa doce, explique a escolha do nome Dulcinea. Por que que ele dá o nome de Dulce? Dulcinea. Na questão número 10, aí, já chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje, releia este trecho do penúltimo quadrinho. Nome ao seu parecer. Olha o nome da Dulcinea, como era. Músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Então é isso que eu disse anteriormente. Ele escolhe os nomes que tenham um significado, que se relacione com aquilo que ele espera do personagem e daquele elemento que ele vai utilizar. Quais palavras indicam qualidades de nome? Substantivo nome, que está aí nessa frase, ele é acompanhado por algumas palavras que o caracterizam. Que palavras são essas que estão caracterizando o substantivo nome? Volta lá na frase.
Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinham dado. Quais são as palavras que caracterizam o substantivo nome? Já dei a resposta, né? Só escrever. E por último, na questão número 11 aí, está falando sobre a fala do personagem. Além da voz do narrador, a HQ também traz a fala do personagem. Quais são as falas do personagem que estão presentes aí nessa história? Escreva para nós. E na letra B, como que nós diferenciamos nessa história a fala do personagem da fala do narrador? Qual é o elemento que demonstra que é fala do personagem? Sabe qual é o elemento? Escreva aí. E agora eu vou deixar 2 deverzinhos para você fazer, tá bom? Esse você vai fazer sozinho, sem o meu auxílio para entender a pergunta. Eu quero que você leia o enunciado e coloque uma resposta completa e criativa, tá? Bem compreendida a respeito daquilo que você leu. As questões número 12 e 13. Aí, para a gente finalizar essa atividade, você vai responder para mim de forma autônoma. Lá no seu livro de atividades, páginas 7 e 8, nós vamos ter esse texto que está aparecendo para você aqui, olha, é um trechinho de uma HQ. Então, na página 7, aparece essa história, você vai ler essa história e fazer as questões que estão na página 8, ok? Mas somente as questões 10, 11, 12 e 13. Somente as questões 10, 11, 12 e 13. Então, o deverzinho é só esse. Envie a foto para mim, faça com capricho, interprete bem a história e a gente se fala logo logo. Um beijo!